Você mirou legal em 94, né? Tinha lenha pra queimar ainda em 94, não tinha? Na verdade eu vim para jogar um ano, que foi em 89, terminei jogando mais 4, né? Mas, pô... E quando 92 apareceu, foi um eu ano voltei para a mágico. seleção em 92, né? 92 foi um ano Quer dizer, fantástico. foi um ano assim, para mim maravilhoso em todos os sentidos. Quando eu volto para a seleção, que foi a formação do time de 94, né, eu falei, opa, aqui tem... Você sentiu que fisicamente dava pra esticar até 94? Mas eu parei porque não tinha mais objetivo. Sim. O meu objetivo era exatamente 94. E sem desmerecer ninguém, olhando o elenco de 94. Mas você se enxergava mas lá? não é a questão de jogar. É a questão de você estar no grupo, né? Porque eu já tinha perdido uma oportunidade que foi em 90, né? Que foi a Copa da Itália. Brasil concentrado em Torino, onde eu joguei, caramba, sabe? E fui preterido por questões que até hoje eu não consigo entender, né? Principalmente de um cara que... Meu amigo, foi o cara que no dia que meu pai morreu, foi o Lazzaroni, sentou comigo na Gávea, entendeu? Que me escutou, papapá, tomava cerveja comigo em Copacabana. Por alguma razão, né, não me levou. Me preteriu com outros que não tem nada a ver no momento quem são, quem foram. Mas ali eu já tinha perdido uma barca. Sabe, aí você vai perdendo aquele negócio. Aí, como as coisas no Flamengo estavam andando, eu falei, vou continuar. Tanto que meus contratos eram renovados anualmente. Vai se despedir. Como é que é aquele que se despediu? Silvio Caldas. Se despediu diversos. Falei, gente, não é a questão de se despedir, é de saber a condição que você tem, né? Então, meus contratos, como 92 aconteceu, eu participei daquilo ali, eu falei, poxa, vou continuar. Foi quando nós fomos jogar o amistoso contra a Inglaterra lá em Wembley, né? Que aí, na ida, o Raí tinha voltado, que os jogadores da Europa já estavam incorporados, e, na verdade, eu praticamente jogava quase que na mesma função do Luiz Henrique ou então do Raí, que quando eles não estavam, eu participei. Aí o Zagallo sentou do meu lado, a gente indo pro estádio. Aí, não sei o quê, pô, você sabe, né, daqui a 2 anos não vai ter nenhum jogador em nenhuma seleção grande, com 40 anos, jogando no meio campo. Falei, e aí, Zé? Chamaram ele e dizer, não estou entendendo. Mas aquilo ali, sabe quando você joga uma ducha de água congelada, não é fria, é congelada? Quer dizer, eu estava investindo numa coisa que já pensando bem mais não é para jogar, era para estar no grupo. Porque eu me lembro que em 90, quando eu encontrei Careca lá em Arte, na concentração, o Careca falou, olha só a falta que você está fazendo aqui. Porque era um grupinho ali, um grupinho ali. Se você estivesse aqui, estava todo mundo junto aqui, né? Enfim, o ambiente de 90 foi muito confuso. Em 94, quando me diz uma coisa dessa, eu falei, não, tanto que eu ia parar ali. E o Luiz Henrique não foi, e o Raí não vingou. Mas independente disso. Eu tô só contextualizando aqui, sim, entendeu? Porque independente disso. A visão não é técnica, a visão é de ter um cara importante, um cara interessante pro grupo. Tudo. Que já tinha vivido. Tudo. Sim. Coisas que aqueles dali mas não com tinham capacidade vivido. de entregar. Também, o técnico claro. também. Claro. Se tivesse a oportunidade de jogar, não ia fazer feio, Então claro. veio essa história, né? Aí, como a gente ganhou o campeonato brasileiro no meio do ano, né? Não foi no fim do ano, foi no meio do ano. Aí eu ia parar. Pô, não, tem a Libertadores o ano que vem. Não sei, pô, Libertadores sempre foi, né? Falei, tá bom, então vou ficar. Aí fiquei jogando. Exatamente, no final de 93, de 94, né? Depois da que tínhamos jogado a Libertadores, foi com o Parreira, antevéspera de Natal, dia 22. Me liga, dá um pulinho aqui, eu queria levar você, que eu já estava como treinador do Flamengo. Né? Eu parei em julho. Em setembro, assumi. De 93. De 94. 94? 93. 93, porque a Copa foi... Aí fui até o final, foi quando eu estava como treinador no Flamengo, quando ele me fez o convite, né? Falou, pô, ele não podia ter me ligado 5 meses antes? Falei, poxa... Falei, tá bom, então, quer dizer, porque era um negócio diferente para mim, entendeu? Foi você e quem? Tá me faltando o nome agora? Foram 2. Eu e Jairo dos Santos. Jairo dos Santos, verdade. Mas o Jairo já tinha um passado dentro da CBF grande e vitorioso. Sim. O Jairo, em 81, porque quando o Coutinho foi pro Flamengo, em 76, logo após a Olimpíada,
O Jairo, ele levou o Jairo, porque o Jairo era a maior enciclopédia do futebol mundial. O Jairo, a gente brincava com o Jairo, que o Jairo conseguia. A gente ia ver uma seleção, um time. Aí o Jairo dizia assim, pô, isso aqui. Eu falei, caramba, Jairo, tu tá vendo coisa que nem o treinador de lá tá sabendo. Numa época que era chamado, sabe de quê? Espião. Que hoje é analista de desempenho. Mas na época era o espião. E isso, Scouting. eu acho que pra mim ia me dar alguma coisa a mais, entendeu? Que era do lado de fora. Tanto que no primeiro jogo nosso, na Copa de 94, foi Tchecoslováquia, né? Não, 94 foi Rússia. 94 foi Rússia, Camarões e Suécia. Nós tínhamos visto um jogo, eu e Jairo, entre a Rússia e Tchecoslováquia. Aí nós fomos ver esse jogo lá em Moscou. Aí descemos, mas que hora vamos sair? Vamos sair 6 horas, tá? Aí descemos. Quando eu descer, o Jairo tá com o agasalho da CBF. Eu falei, que espião é você? Já nem é paisana, Que gente. espião é você, Jairo? Só falta o crachá. Vamos crachá, CBF. Brincando com ele. nome. Caramba, eu me diverti muito com o Jairo e foi uma experiência maravilhosa. Não somente porque o time ganhou, mas no primeiro jogo contra a Rússia, né? Aí o Parreira tá lá e falou... Ali, o Júnior vai mostrar algumas coisas aqui que ele e o Jairo viram aqui. Aí o Jairo levantou e falou, não, Jairo, fica aí. Vai lá, Júnior, vai lá no quadro lá e mostra pros caras. Quer dizer, e você mostra algumas coisas, né, que os caras de repente não estavam. Outra coisa, individualmente, jogo contra a Holanda. Tinha aquele Van Vossen, lembra? Ponta esquerda. Ponta esquerda. Ambidestro, você não sabia para onde ele saía, se era por meio, por fundo. Aí eu pensei, falei, caramba, vou fazer um apanhado das jogadas que ele vai. Quando vai para o meio, quando ele vai para o fundo, quando ele fecha na diagonal, faz o facão, aquelas coisas. E o Ventura, que trabalhava na CBF também como cinegrafista, Ventura é que fazia comigo. Só que naquela época, né, você demorava o VT para editar, para montar. A gente, para fazer esses 2 minutos e pouco com as jogadas do Van Vossen para mostrar para o Jorginho, foram mais de 3 horas. Mas valeu a pena, sabe por quê? Jorge, senta aqui, olha assim, assim, o cara faz assim, quando a bola vem daqui. O cara não tocou na bola, o Jorge anulou o cara. Antecipou todas. Primeiro, capacidade que ele tinha. Sim. E absorção daquilo que foi dito, né? Tanto que ele participa pouco do jogo, quem participa muito mais é o Branco, que termina cavando a falta e fazendo gol. Jogo maluco. Esse tipo de coisa, para quem trabalha na observação, na análise de desempenho, é muito legal. Né? Que você vê, pô, tá vendo? Aquilo que a gente fez valeu a pena. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?